Ah, mano, mais um gol no final, tá ligado? Já tinha sido assim, dessa mesma forma, contra o Red Bull Bragantino. É frustrante porque é pior do que se você tivesse empatando o jogo inteiro. Você perder os 3 pontos, a vitória, nos 94 do segundo tempo, pra um gol de cabeça do Bolazier, ou Bolaci, pronuncie como quiser. É desanimador o bagulho, tá ligado? Vamos falar desse jogo. Então, pessoal, o time do Paiva hoje veio dessa forma aqui. A primeira coisa que a gente tem que pontuar é que não tem Verratti nesse time. E isso, obviamente, muda muito do Vasco, porque o Verratti sozinho é metade do elenco. E aí, no lugar dele, não vem o GB, vem o Ryan, que inclusive faz um gol. E a gente já fala se foi bem ou não. No mais, Léo Pelé hoje fazendo dupla com o João Vitor. O Maicon estava disponível no banco, mas só no banco porque tá se recuperando de lesão. E aqui uma coisa curiosa, cara. Sem o Verratti, que atualmente é o capitão, o Léo Pelé não foi capitão. Sem o Verratti, a faixa vai pro Léo Jardim, goleiro, assim, beleza, é o certo a se fazer, tá ligado? E aí, o que acontece? Gol, é isso que acontece. 5 minutos, o Vasco já começa perdendo com o Léo Pelé, cara, que assim, pô, meu Deus do céu, cara, é difícil, tá ligado? Vamos aqui ver, olha só, o Bolacier para na frente do Léo Pelé, que não faz nada, dividida muito ruim do Matheus Cocão, deixa passar ali, era pro Matheus Cocão ter ganhado essa dividida, não ganhou, entrou, parece, com o pé mole, cruzamento muito bom, PH com 2 sozinho, PH com 2, e aqui 2 caras parados, enquanto o PH tá com 2 jogadores sozinho pra marcar. Bola vai lá em cima, volta pro meio da área, olha a posição do Léo Pelé, e aí chuta o Bolazier e faz o gol. Cara, se você volta um pouquinho aqui, repara aqui, ó, no Léo Pelé, ele só olhando pra bola e ele não olha, tipo, não dá uma conferida onde é que tá o jogador dentro da área, o adversário. Ele só olha na bola e quando ele vai ver, ele toma gol. Aí, cara, assim, o Bolazier brincando de acabar com o Vasco. E o pessoal vai falar que o Bolazier é pai do Vasco, que sempre destrói nós. Da outra vez, naquele 4-0, ele chegou a girar com a bola no pé. E, mais uma vez, eu tô claramente sem paciência hoje, certo? Ele acaba com o Vasco. Mais uma vez, ele faz gol. E aí, não tem como a gente não falar do mole zagueiro Léo. Assim, é quase uma ofensa o Léo continuar jogando no Vasco. O Léo não era nem para ter vindo, ele é o tipo de contratação que quando veio, da onde ele estava saindo, a torcida agradeceu, e aí quando você vai contratar alguém, e a torcida desse time, onde esse alguém tá, a torcida fala, graças a Deus tá indo embora, ué, o que será que tá acontecendo? Será que você é muito gênio, que ninguém tava vendo o talento no moleque, mas você viu? Tá todo mundo chamando o maluco de bagre, mas você, porra, eu sou foda. Eu tô vendo. Enfim, o Vasco foi atrás, na época, Paulo Brax. E aí o Vasco tem, até hoje, o Léo Pelé tendo que jogar de titular, porque se o Maicon não tá em condições... E olha só, hein, o Maicon, a gente não tá nem pedindo aqui o Sérgio Ramos, não, tá ligado? A gente não tá pedindo aqui o Van Dijk no auge. A gente tá querendo o Maicon em condições físicas, mas não tava, e aí jogou o Léo Pelé, e é mais do mesmo, mais erro, assim, é muito bobo, tá ligado? É um zagueiro que dá vergonha, cara, parece uma pessoa muito legal, muito simpática, mas ele não é pago pra ser simpático, ele não é pago pra, sabe, ser carismático, ele é pago pra jogar bola, e nisso aí ele é muito ruim. Enfim, no mais, gol do David, DVD. O David faz um gol aqui, um golaço. Vamos ver aqui, pra quem não viu, olha só, ele domina, o jogo do Vasco não tava bom nesse momento, ele puxa pro meio, bate, a bola vai lá no ângulo, golaço, absurdo. E aqui, eu acho que dá pra dizer que nesse momento, o David tirou um coelho da cartola. O Vasco não criava de forma coletiva, tá ligado? Você via mais jogadas do Criciúma sendo construído do que do Vasco. E aí o David, num lance completamente individual, ele vai lá e faz um gol que, assim, é muito maior do que a carreira dele, tá ligado? O David não é um craque, a gente sabe disso. Eu costumo falar que ele é um jogador profissional ruim, e com isso eu quero dizer que ele é ruim, mas às vezes ele mostra por que ele é profissional, tá ligado? Só que assim, hoje ele vai lá e faz um golaço. E como eu falei, ele tira um coelho da cartola, porque o Vasco não conseguia criar nesse momento. Precisava ali de alguma coisa pra, tipo assim, mano, a gente não tem o Verratti, o que vai fazer? O Vasco não tava conseguindo superar essa ausência do Verratti. Então chegava na lateral, cruzava na área, não tinha nada, porque não tem Verratti, não dava jogo, chegava ali com o Paê distribuindo passe e tal, mas não tinha quem finalizasse a jogada, pelo menos não com capacidade, e aí o David puxa um gol do nada, de trás da orelha, um gol absurdo. É o que eu falei, o David, cara, ele vem de uma fase que ele tem feito jogos ruins, tá ligado? Mas mesmo assim, hora ou outra, contribui.
Eu acho que assim, a partida dele não foi lá um primor, mas, pô, se isso aqui fosse o nosso principal problema, a gente tava de boa, tá ligado? A gente, por exemplo, não teria deixado de ganhar hoje. E aí, depois, o que a gente tem? O time do Criciúma, como eu falei, criando, mas desperdiçando. O Bolasie aqui, ele tem uma chance que ele acaba chutando pro gol. Sendo que ele tinha a possibilidade de até tocar aqui. Então, como eu tava falando, a equipe do Criciúma construía mais coletivamente, pelo menos é isso que eu acho, e o Vasco tava mais na base da sorte, mais na base do vamos ver o que acontece. O gol do Vasco muda um pouco isso. O time começa a crescer, pega confiança. Depois do gol, o Adson, que já tava bem o tempo todo, mas parece que ele fica ainda melhor, ele tenta um chute de longe, que se ele faz, era mais um golaço, tá ligado? E aí essa confiança resultou no quê? Resultou no segundo gol do Vasco, o gol do Ryan, que a gente vai ver aqui. Olha só, uma bola que vem cruzada, Piton domina ela aqui, rola pra trás, ele chuta errado e acerta. Assim, isso aqui é claramente o errado que deu certo. Se você pegar pra ver, ele meio que o chute mascou e por isso foi no gol. Então assim, cara, o Ryan é difícil, tá? Faz o gol aqui hoje, que bom, contou com a sorte. Se você para pra ver o lance, eu não tô de perseguição no moleque, se você para pra ver o lance, principalmente em ângulo de replay, onde tá mais perto, ele chutou tudo errado. Mas foi pro gol, que bom. Nesse momento aqui, eu acho que finalmente o Vasco consegue superar a ausência do Verratti. Nesse momento aqui, sim, tava construindo coletivamente, tá ligado? Tava tendo jogadas, tava conseguindo tocar bola ali sem ficar desesperado, sem ficar apavorando. Então tava criando, o Piton sendo mais uma vez importante. O Vasco virava cá, ia lá. O Payet em mais uma partida muito boa. Chegou a sofrer falta, fiquei com medo dele machucar. Graças a Deus, não machucou. E falando do Piton, tá aqui, o Piton tem jogado muito bem mais um ano, né? Ele começou um ano meio devagar e agora tá numa fase muito boa. Inclusive, tem gente já pedindo ele na seleção brasileira. Vamos lembrar que a gente tem convocação essa semana. Convocação essa que o Brasil não tem grandes laterais, né? Vamos falar a verdade aqui. E convocação essa que o pessoal falou que provavelmente terão mais jogadores que atuam aqui no Brasileirão indo pra seleção. Então, assim, eu não acho tão impossível. Acho pouco provável, mas impossível não. E assim, o Piton ainda é muito novo. O Piton é um jogador de 23 anos, inclusive ele é mais novo que eu, mas ele passa um ar de um cara muito veterano, tá ligado? O Piton é realmente um cara que passa segurança no que faz. Pô, aqui tem até os números dele, são nos últimos 10 jogos, 2 gols e 5 assistências. Isso pra um cara que é lateral, ele não é meio campo, ele não é atacante. Então são 7 participações em gols nos últimos 10 jogos pra um cara que atua no setor defensivo. É impressionante, tá ligado? Enfim, pessoal, dessa forma termina o primeiro tempo. O Vasco ali, cara, fazendo um jogo depois do gol, muito bom. O Vasco melhora e tal. Antes estava meio perdido. Na defesa tem muito problema. A defesa do Vasco estava mais contando com a sorte, contando com a incapacidade, com o pessoal chutando para fora, com o Marquinhos Gabriel sendo Marquinhos Gabriel, do que com a defesa em si. A defesa do Vasco é pavorosa, é horrorosa. Eu acho que pro próximo jogo, o Léo Pelé deve estar no banco, porque eu imagino que o Maicon vai voltar e o normal é que o Maicon seja titular do lado de João Vitor. Mas assim, por enquanto a gente tá tendo o Léo Pelé, cara, é realmente bizonho. Falando em ser bizonho, o segundo tempo começa com ele perdendo um gol, cara, que é inacreditável. A bola vem e... basicamente o que ele fez é isso aqui. Aí agora você pensa, neste momento, o Vasco vencia. Então, o gol do Léo Pelé ali, ele seria só mais um gol. Ele não muda quem tá ganhando, tá ligado? Porque o Vasco já estava ganhando. Só que agora, já sabendo do placar final, o Vasco empatou. Ou seja, esse teria sido o gol da vitória. Esse teria sido o gol dos 3 pontos. E aí o Léo Pelé vai lá e faz o mais difícil. Debaixo da trave ele consegue tirar o gol. Se essa bola estivesse entrando no gol do Vasco e ele fosse tentar evitar, provavelmente ele teria feito contra. Porque era mais fácil ali você colocar a bola dentro do gol do que fora dele. Mas ele conseguiu fazer o mais fácil. Isso aqui, vamos ser sinceros, poderia acontecer com qualquer jogador? Poderia. Até craque às vezes erra. Só que o Léo, ele tá nessa parada que, tipo assim, ele não tem crédito. Então, quando isso acontece nos pés dele, a gente já tá sem paciência nenhuma, o cara vai lá e erra de uma forma grotesca. Cara, é desesperador, tá ligado? Você olha assim, pô... vamos só seguir mesmo, é complicado. Enfim, pessoal, depois tem Léo Jardim salvando a gente, baita defesa. Ele salva não só aqui, mas em mais uns 2, 3 momentos.
Tava tudo dando certo, o Vasco venceria, estava em 8º colocado com a vitória, uma vitória fora de casa contra um adversário que tem se mostrado muito chato contra a gente. O Vasco pega em um ano, dos 2 jogos do Brasileirão, os 2 bem ruins contra o Criciúma, pelo menos em questão de placar. O primeiro horroroso foi o 4-0 e agora esse nem foi uma partida tão ruim, mas o placar, entendendo o contexto, é horrível. Enfim, tava tudo bom, só que aí gol deles e aqui a gente vai ver um gol, cruzamento dentro da área. Neste momento aqui o Maicon já tinha entrado, mas ele não tá na disputa e aí o Bolazier vai lá e faz gol. E assim, o Bolazier acaba com o Vasco mais uma vez. O Vasco nesse momento tinha 3 zagueiros, basicamente, que era o Léo Pelé, o Maicon e o João Vitor, mas quem tava marcando o atacante dentro da área era o PH, que é baixo, que não tem histórico nenhum de ser um bom cabeceador, tá ligado? Ou seja, o Léo Pelé tava em outro ponto ali, o João Vitor não sei, o Maicon que entrou para fazer isso, para ajudar no final, não tava onde era para estar. Um erro aos 94, toma gol, um placar que poderia ter sido evitado, a gente era para ter ganhado, esse aqui é o famoso empate com gosto de derrota. Mais uma vez, eu desanimado, com cara de frustrado e triste, porque o Vasco entrega o resultado no finalzinho. Vamos demitir o Léo Pelé? Não tem como, não?